porque eles vieram para catequizar. A gente pode dizer que é uma escola e, ao mesmo tempo, tem alguns estudiosos que dizem que não é uma escola literária. Mas nós temos um estereótipo criado. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Camões, a Clarice. E dessa vez se juntou eu, Isadora, a Inês e a Jéssica para falar e discutir um pouquinho sobre o quinhentismo. A gente já veio falando com vocês sobre obras desse período, mas agora a gente vai se debruçar mesmo acerca dessa escola, que a gente pode dizer que é uma escola, e ao mesmo tempo tem alguns estudiosos que dizem que não é uma escola literária. Mas a gente vai comentar acerca desse período da nossa história aqui, da nossa literatura no Brasil. Bem, é interessante a gente começar logo falando, explicando um pouco sobre o que é o quinhentismo. Bem, pessoal, para vocês saberem, o quinhentismo ele inicia-se em 1500, logo no descobrimento do Brasil. História, gente, vocês com certeza lembram da história. Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, descobrindo o Brasil, e a questão da colonização, todas essas questões vocês já conhecem. Bem, mas como é que a nossa literatura começa? A nossa literatura vai começar pelos escritos das cartas de navegação, das cartas marítimas, das cartas que vão trazer informações sobre a nossa terra. Então, a primeira carta assim, que é denominada, que é conhecida, é a carta de Pero Vaz de Caminha. E, assim, a gente vem comentando um pouco dessa carta. Por quê? Porque ela é o primeiro escrito suposto no nosso país. Vocês ouviram em alguns dos podcasts anteriores a gente citando ela. Não citamos ela em si, falando informações, mas nesse episódio em que eu, a Inês e a Jéssica vamos discutir, a gente vai citar, casar algumas coisas do que a gente falou durante todos os outros episódios com essa carta em si. E a nossa literatura do quinhentismo, ela vai até 1601, porque em 1601, Bento Teixeira acaba lançando, publicando Prosopopeia, e aí começa-se outra fase da nossa literatura, que a gente só vai ver daqui nos outros episódios que vão vir sobre a literatura brasileira. Jéssica, Inês, vocês querem comentar alguma coisa? Eu ia fazer uma piada, mas não vou, não. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Senhor Jesus, melhor não. Então, pessoal, eu gostaria de citar aqui dois momentos históricos que são muito importantes para o desenvolvimento do quinhentismo. No caso, vão ser as grandes navegações, o período das grandes navegações e também a Reforma Protestante. E aí vocês me perguntam, o que tem a ver uma coisa com a outra? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Por que o surgimento das grandes navegações? Porque naquela época, as grandes potências mundiais estavam desbravando os mares à procura de novos territórios, estabelecer relações, entre um país e outro. E aí, sempre que isso acontecia, sempre que haviam novos acordos, ou então se descobriam, entre aspas, novas terras, era necessário que alguém que estivesse lá na frota escrevesse cartas e enviasse ao seu país de origem, E aí que surge a literatura de informação, ou seja, ela não é um artifício só da literatura brasileira, A literatura de informação, ela é composta por todos esses escritos nos quais existem informações de novas terras, de novos acordos entre países, enfim. Sempre que esses navegadores tinham novidades para relatar à coroa ou para os superiores, seja lá quem fossem, eles tinham que escrever essas cartas. Então, não é não faz parte somente da literatura brasileira. E aí, como a Isadora já falou, os portugueses chegaram aqui e o escrivão era Pero Vaz de Caminha.
obviamente, ele tinha o dever de reportar à coroa portuguesa o que eles tinham encontrado, né? As pessoas, como é que era a terra, quais eram as riquezas que existiam aqui, o que é que eles tinham feito, como é que eles tinham procedido nos dias em que eles estiveram por aqui, enfim. E aí, o outro ponto importante que eu queria ressaltar é a questão da reforma protestante e da contra-reforma. E aí vocês me perguntam, o que é que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Por que a reforma protestante? Como a gente sabe, né, a gente já estudou e tal, o Martinho Lutero publicou lá o texto dele contra a Igreja Católica, e a Igreja Católica teve que montar aí uma empreitada, uma solução para cobrir, né, para diminuir o desprestígio que as pessoas estavam criando em volta da Igreja Católica, certo? E aí surgiu a Contra-Reforma. Nesse período de Contra-Reforma é que vai surgir a Companhia de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que é a casa dos jesuítas, né? O lar de origem dos jesuítas. Jesuítas estes que foram enviados para diversas partes do mundo, inclusive para o Brasil. Né? Jesuítas estes que vão escrever cartas, que vão escrever poemas, que vão escrever autos, né? Como a Isadora trabalhou no podcast dela. Enfim, então é importante que a gente tenha em mente esses dois pontos históricos para contextualizar toda essa formação do quinhentismo. É interessante Voltando, que... Pode falar, Jéssica. a Inês falou sobre a reforma e a contra-reforma, né? É interessante a gente lembrar, como eu falei no podcast, no oitavo, que a igreja e o Estado eram indissociáveis nesse período. Então, com a contra-reforma e com a reforma, eles perderem fiéis significava também eles perderem súditos. Mas também tem aquela questão. Os jesuítas, eles tinham até um certo ponto, um receio acerca dos colonizadores. Eles acreditavam, pelo menos o Anchieta, né, o padre José de Anchieta, ele acreditava que os colonizadores também eles eram um pouco contra a igreja. Então ele tinha esse temor um pouquinho da colônia, porque eles vieram para catequizar. Então eles não sabiam quantos colonos aceitariam muito bem isso. Se bem que a gente vê, durante a Carta de Pero Vaz, né, que ele acredita que a melhor forma é catequizar os jesuítas, catequizar os índios. Só que assim, o José de Anchieta, o que aconteceu com os jesuítas, na verdade? Os jesuítas, eles foram, digamos, mais úteis para a colonização do que os próprios colonos, porque eles tiveram essa questão de conhecer o índio e catequizá-los, e ter esse contato com os povos que estavam aqui. Enquanto os colonos, eles só quiseram mais explorar a nossa terra. Sim. Existem algumas discordâncias, né? Alguns embates entre... Não diria nem embate, embate é uma palavra muito forte. Mas, enfim, alguns contrapontos, né? Tanto da parte dos jesuítas quanto dos colonizadores. Tu falou aí uma questão, né? E aí eu vou citar outra, que está até presente no meu texto, do meu podcast, que foi, assim, o padre Fernão Cardim, ele mostrou, assim, uma certa revolta contra algumas atitudes dos portugueses, né? Por exemplo, ele cita no texto que os portugueses tramavam, né, eles bolavam ali um plano para colocar uma tribo contra a outra em guerra, por exemplo, para eles se enfraquecerem, e aí os portugueses acabavam tomando proveito disso. Né? Outro ponto que ele cita alguns colonizadores acabaram se aproveitando da confiança que os índios criaram pelos jesuítas, e aí esses colonos iam lá, se vestiam de padre, falavam em nome dos padres, acabavam conquistando a confiança desses índios, e esses índios eram levados para serem escravizados. Ou seja, realmente, parece que os jesuítas
e os colonizadores estavam ali juntos no mesmo propósito, mas em alguns momentos relatados nos textos, a gente vê que não é bem assim. Pode ser que, né, existisse em algum momento ali uma unificação dos dois, certo? Mas nem sempre eles concordavam nas atitudes, né? Nem sempre eles achavam legal assim o que um e outro fazia. Uma coisa é certa, como a Isadora até citou agora, né? O Pero Vaz e todos os outros achavam que os índios precisavam sim ser catequizados, né? Ou seja, os jesuítas tinham uma função importante ali e ninguém contestava isso. Agora, os jesuítas, eles tinham um pouco, assim, como é que eu falo? Eles A gente pode tinham, dizer que eles faziam algumas ressalvas com relação ao é, comportamento dos demais, né? quanto a isso. Eles tiveram a questão de querer conhecer realmente os povos indígenas. Total que é por isso que até o padre José de Anchieta, ele escreve um livro sobre a língua tupi, sobre a gramática tupi, o que não se tinha, né? Os portugueses, eles queriam muito que os índios aprendessem a língua deles, a religião deles. Era assim, olha, eu não sei falar sua língua, mas vocês têm que aprender a nossa. Era quase uma coisa mais forçada para eles, enquanto os jesuítas, eles realmente tentaram conhecer aquele povo. Mas a gente deve lembrar, né, que apesar de serem jesuítas, o interesse maior aí era da coroa. Eles tinham um lado até certo ponto humanitário, mas a gente não pode pensar que era algo democrático que os jesuítas queriam, Eles de vieram, maneira nenhuma. eles vieram servir mesmo a coroa. Esse era o Exatamente. objetivo. Era Aí, para justamente isso fazer que eu ia falar. para fazer isso, eles tinham que catequizar. Era um meio mais fácil, entre aspas, né, para fazer com que a coroa tivesse mais súditos. Por isso que eles precisavam conhecer a fundo, né, a cultura e tudo mais que os costumes dos índios. A gente está falando tanto de Pero Vaz, de Caminha, bora só situar o pessoal um pouquinho quem é Pero Vaz. Bem, eu e as meninas, a gente utiliza artigos, livros para embasamento, mas são Moisés, que é o grande pai da nossa, normalmente, base literária, minha e das meninas. Ele diz que Pero Vaz, a gente pouco se sabe, na verdade, da vida dele, que na verdade ele é natural de Porto, ele é de família burguesa, ou seja, tinha um dinheirinho, né? Ele se tornou o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. E a carta, que a gente tanto fala, ela tem até um nome, que é a Carta de Achamento do Brasil. E que ela foi escrita mais ou menos no dia 1º de maio de 1500. E quando a gente fala que ele relata a coroa, normalmente, eu acho que quando a gente pensa em reis de Portugal, as pessoas só lembram, acho que, de Dom João VI, Dom Pedro, essa questão, né? Mas nesse período de 1500, quem estava reinando em Portugal era o rei Dom Manuel. Então era para ele que o Pero Vaz se encaminha a carta da coroa. E ele chega a falecer em 16 de dezembro desse mesmo ano, parece que de 1500, entendeu? Então, quando eles chegam na Índia, quando eles estão combatendo lá na Índia. Então, gente, o que é que tinha nessa carta tão famosa, né? Famigerada carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, basicamente ele estava falando sobre o período que ele passou aqui, né? Os primeiros dias, os primeiros contatos com os índios. Primeiramente, ele vai começar falando desde a partida, né? Ele vai dizer que eles saíram de Belém tal dia e depois, no dia X, eles estavam em tal lugar, no dia Y, eles estavam em outro lugar. E aí acabaram se perdendo, a frota de Vasco de Ataíde acabou se perdendo. E aí eles foram tentar procurar, não acharam mais, e quando deram por si, viram a terra, né? Como aquela famosíssima frase diz, terra à vista.
É interessante que a primeira coisa que ele fala é de um monte, né? A gente até, quando a gente estuda a, a história, porque essa carta vai estar sinceramente relacionada com os nossos estudos de história. Que ele descreve que eles veem um monte redondo e quando a gente estuda em história, a gente fala que é o Monte Pascoal, que era chamado aqui no nosso país. Sim. Era E, quase Páscoa, né? Ou Páscoa. uhum. Não me aí, recordo conta aí, disso. aí por isso que eles falam que ele até fala que eles chegam, eles avistam a Terra, se eu não me engano, é na terça-feira. O primeiro vultozinho da Terra ainda não é uma coisa definida, mas eles só começam a ver terra mesmo, sabe, ver a ilha, né, do Brasil, onde eles desembarcaram, na quarta-feira que ele fala. Aí ele fala, até a descrição que ele faz primeiramente, de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e da terra chã, com grandes arvoredos, ao monte alto e capitão, pôs o nome o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz, que é o primeiro nome que o Brasil recebe. Nossa, a Sim. visão que eles devem ter visto deve ter sido fantástica, viu? A natureza plenamente bem preservada. Antes da destruição de fato começar, né? Porque é o nosso país mesmo, o que tem de terra indígena é muito pouco. Até no meu podcast, se eu não me engano, a memória, eu falei que o nosso país ele tem 12% só agora de terra indígena. O que antes pertencia aos índios, agora existe muito, muito pouco. Ele falando a Isadora falando aí da visão que eles tiveram quando chegaram aqui no Brasil e sem querer, aliás, a primeira coisa que me veio na mente foi o livro que acabamos de ler no clube e que tem um trechinho que fala sobre a visão que os colonos tiveram da América, que os holandeses tiveram da América, no caso dos Estados Unidos, logo que eles chegaram. E eles ficaram extasiados com tamanha beleza, que era algo que eles ainda não conseguiam definir. Eu creio que tenha sido mais ou menos isso que eles tenham pensado sobre as terras brasileiras. Jéssica, só para situar o pessoal que não leu, qual é o livro que foi terminado no clube que vocês leram? Ah, claro, o Grande Gatsby. Lá no final, ele cita os holandeses. O narrador fala da visão que os holandeses têm, né? E eu achei incrível. É um dos trechos que certamente vai ficar na minha memória para sempre. Ele compara a Amada com a visão da América, com a primeira visão que os holandeses tiveram da América. E deveria ser algo deslumbrante, mais que deslumbrante, porque ele colocou com algo que ele nunca tinha visto antes. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. É incrível. Bem, a Jéssica fez essa comparação entre a literatura americana e a literatura brasileira. Você sabe que a nossa literatura sempre está conversando com outras literaturas, literatura sempre conversa entre si. Mas é interessante a gente falar também, só para vocês se situarem, essa carta de Provaz, ela tem, na verdade, 27 folhas. E ela foi escrita totalmente num texto corrido. Vocês vão achar, quando vocês talvez procurarem ela, é, em PDF. Em PDF ela tem menos páginas, tá, pessoal? Porque, bem, naquele tempo eram umas folhinhas menores, era escrita à mão, então, questão de páginas foi por isso. Mas a Inês falou dessa descrição que se é feita no início da carta, desse período, dessas navegações, da navegação deles aqui, para eles chegarem até aqui. E quando o Caminha chega, eles falam que antes deles
é, como é que diz? Antes É, deles chegarem na costa. Pronto. é, antes deles Não. chegarem à costa do Brasil, eles avistam homens. Ele fala que esses homens, ele fala que é entre 7 a 8 homens que eles avistam assim de longe. E quando eles chegam, se aproximam 2 a 3. Só que quando eles têm o primeiro contato, assim, aí começa a vir um monte. Aí ele diz que chega a ter 17 a 18 homens. Esses homens a gente já sabe que são os nossos povos indígenas. E é interessante falar acerca qual é a descrição que o Pero Vaz ele fala, né? Ele fala que eles eram pardos, todos nus, sem coisas algumas que lhe cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito. Pô o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande de coxinhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a Vossa Alteza, e com isso se envolveu as naus por ser tarde e não poder haver dele mais fala, por causa do mar. Então, meio que esse é o nosso primeiro contato com os povos que aqui habitavam, os indígenas. E é interessante porque até no meu podcast a gente fala, eu falo, né, que os índios que são descritos nessas cartas, nesse início do quinhentismo, é muito diferente dos índios que a gente chega a ver atualmente, né? E até dá para eu achei interessante que eu acho que da foi no da Inês, foi no podcast da Inês que quando ela fala no texto do Fernão Cardim que ele já fala que no período dele os índios já começam a andar vestidos com roupas que não porque eles queriam, que foi o que a Inês falou, mas por causa do que os portugueses, os colonos, pediam, né? Eu vou colocar bem entre aspas, pediam. Só que a gente vê que no início, quando a gente chegou em 1500, os colonos chegaram aqui, os índios andavam nus, pintados. Ele até na carta fala que eles andam pintados, às vezes pela metade, às vezes todo o corpo de tinta preta. Então, é uma diferença muito, assim, gritante, né, do que a gente conhece. Mas a gente vê que quando já chega no texto, que a Inês debate, em 1583, mais ou menos, né, Inês? O texto se passa nesse período. Sim. Tipo, só 83 anos de diferença, os índios já começam a ser obrigados a se vestir, a pegar costumes dos colonizadores. E a gente vê os índios atuais, né, que eles também são vestidos, né? Eles não têm essa primeira ideia de que a gente tem deles, que eles andavam nus. E é muito interessante porque quando a gente fala de índio, e até mesmo quando a gente desenha índio, a gente não desenha o índio com roupas, com vestimentas. A gente coloca eles com as penas, nus. Então, é algo bem assim. Nós temos Estereótipo. um estereótipo, isso, exatamente. Nós temos um estereótipo criado na Pois nossa mente, né, de como ele é, e não de como os colonos nos ensinaram de que eles deveriam ser. uhum. Porque, assim, pelo menos a primeira visão, quando a gente estuda em história, é essa visão. Porque até mesmo quando a gente vai estudar história, é essa carta que a gente toma base, tá? A carta de Pero Vaz. Total que é por isso que dentro da literatura brasileira, o quinhentismo não é tão levado como literatura. Porque muitos estudiosos, eles consideram essa literatura
ainda uma literatura não válida, porque, primeiro, não seria escrito por brasileira, seria escrito por europeus, e essa literatura que está sendo é mais descritiva, é mais histórica, é só falando sobre a Terra. Questão Então, estética também, né? então, Exatamente. então tem esse quesito que o pessoal ainda chega a esses primeiros séculos, né, da nossa literatura, ainda há muitos estudiosos que eles ficam se contradizendo, que alguns dizem que começa a partir do romantismo, outros do realismo, outros, ah, não, é o quinhentismo mesmo. Então, tem essa ainda confusão um pouco na nossa literatura brasileira. Mas a gente estuda porque, de certa forma, é os textos sobre a nossa terra, textos que tentam, digamos assim, abordar informações sobre ela, né? E também que foram usados para, como a gente disse, catequizar, que aí já entra na parte jesuítica. Falando aí dos textos, né, e do caráter altamente descritivo de cada um deles sobre a terra e os povos daqui, eu lembrei de outra obra que inicialmente foi a que eu tinha escolhido para trabalhar no podcast, um livro do Hans Staden, e ele faz uma descrição logo no início do texto, e eu já comecei aí, eu já não gostei da descrição que ele dá, apesar de ser verídica em alguns pontos, né? Ele diz assim: descrição verdadeira de um país de selvagens, nus, ferozes e canibais, situado no Novo Mundo, América, desconhecido na terra de Hessen, antes e depois do nascimento de Cristo, até que, há 2 anos, Hans Staden de Homberg, em Hessen, por sua própria experiência, o conheceu e agora dá à luz pela segunda vez, diligentemente, aumentada e melhorada. Esse trechinho é sobre o livro que ele publicou logo depois que ele foi embora do país. É importante a gente ressaltar que ele foi capturado por uma tribo indígena e ele ficou alguns bons meses com essa tribo. Mas é porque também a gente tem que pensar assim, nem todos os indígenas, eles foram amistosos com os colonos. Exatamente. Algumas tribos, a gente sabe que no Brasil existiu várias tribos. Então, existiam canibais, existiam tribos que foram mais amigáveis, teve tribos que realmente São assassinaram. mais pacíficos, né? Alguns eram mais pacíficos. Mas, para ter uma ideia, o que prevalece nesse caso, e ainda nos dias de hoje, para algumas pessoas, por exemplo, principalmente os mais velhos, por exemplo, se eu for falar isso com a minha avó, ela vai dizer: ah, não, eles são assim mesmo. Eles são assim mesmo, porque ela tem essa visão, entendeu? E é o interessante que até a Inês falou, os índios, a gente tem algumas, pelo menos nós cearenses, tem algumas características indígenas, né? Tipo, questão da rede, questão da comida. Sim. E a gente esquece que o nosso país, ele é uma miscigenação, ele é uma mistura. Na verdade, todo brasileiro tem sangue indígena, tem sangue africano, tem sangue português, não tem para onde correr. E Pois aí, é. E aí, pode isso que falar. a gente, muitos de nós fica tentando negar, né? O inegável. É bem doido. Então, e a gente esquece desses detalhes. Aí, quando a gente pensa nesses povos, muita gente vai considerar que realmente os povos indígenas eram selvagens que tinham que ser educados, né? Que tinham que ser catequizados. É por Até isso. porque, Hum, desculpa te cortar, até porque no início eles pensavam, aliás, para o colonizador, o indígena nada mais era que um outro animal qualquer. Ele não era uma criatura que fazia parte da humanidade. é, Isso foi sendo mudado muito tempo depois de anos de discussão dentro da própria igreja, que eles vão usar de argumentos até de São Tomás de Aquino para afirmar que o índio tem, de fato, características da humanidade.
No meu episódio até, os jesuítas, eles tratam muito a questão, que é até falado dentro do alto, que os índios são outros. Eles não falam índios, né? Povos indígenas. Eles falam os outros. Os gentios. Os gentios, no caso do texto do Manuel da Nóbrega, que foi o que eu escolhi para trabalhar por último, ele usa exatamente esse termo, o gentio. O gentio era todo aquele que não fazia parte da igreja da igreja católica, né? Todo aquele que não exercia a fé católica. Então, a gente está falando muito dessa questão da carta, a gente já tá entrando também na questão da outra literatura, que é a literatura jesuítica, mas é bom a gente situar o pessoal que está ouvindo esse podcast, esse episódio específico, o que seriam essas duas literaturas. Quais são as características? Tá certo que a gente não pode fechar tudo nessa caixinha dessas características, porque a gente sabe que nem toda a literatura segue esses princípios, segue todas essas características que estão ali. É só aquela questão de, a gente define, né? Existe essa questão de definir a literatura em características, principalmente de determinados A períodos. gente pegaria aquilo que mais se repete ao longo das obras, né? O que é mais comum entre elas, mas não quer dizer que todas vão seguir à risca todas essas características. Então, é bom a gente situar, então, o que é. A Carta de Pero Vaz, ela é uma carta de literatura de informação. E ela também é conhecida como uma literatura de viagem, uma literatura de exploração. Essa literatura de informação, segundo o Alfredo Bossi, ele vai ser mais aqueles escritos históricos. Normalmente é escrito tanto pelos viajantes quanto os missionários. Total que a obra que a Inês trouxe, a obra que a Inês debateu no podcast dela, era escrito por um padre, mas ela já era mais uma literatura de informação, diferente da minha e da Jéssica. O da Jéssica, eu acho que ela fica nos dois patamares, tanto como literatura de informação quanto jesuítica, que ela mescla entre esses dois. Sim, eu creio que sim. Até porque ele faz uma descrição muito detalhada, né, ao longo do diálogo. Ele dá características muito precisas de vários elementos da cultura indígena, mas também ele tem aquele cunho de catequese também. Então, nesse período dessa literatura, tem muita questão da natureza e do homem que aqui habitava. A Inês até pode dizer que na obra dela, ela tirou. É um livro, né, Inês? Se eu não me engano, a tua obra é um texto de um livro, né? Isso é um tratado que ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira, ele vai falar sobre o ambiente, né, como que era, o clima, as árvores, enfim, a natureza como um todo, né? De maneira assim muito descritivista, a ponto de o cara desenhar um quadro assim na sua cabeça, e enquanto você lê, parece que você está enxergando aquele tudo ali na sua frente. E da mesma maneira ele faz a segunda parte, que ele vai falar sobre os povos, né, como que eles viviam, sobre todas as óticas possíveis imagináveis, como é que eles comiam, bebiam, vestiam, as armas, como que eles se relacionavam com as outras tribos, né, isso também tem, como que eram as cerimônias, quando nasce, quando morre, quando casa, enfim, né, de uma maneira assim bastante detalhada. E aí, fazendo aqui um paralelo com o texto da Jéssica, o texto da Jéssica, ele tem, assim, uma preocupação estética, né, de organização e tal, é um diálogo com personagens que são fictícios, né, Jéssica? Eu estou enganada. São fictícios. E a gente pode ir um pouquinho além, no caso do Mateus Nogueira, por exemplo, Mateus Nogueira. O nome do autor desse texto, Diálogo sobre a Conversão do Gentio, é Manuel da Nóbrega. Ou seja, olha aí,
é como se o Mateus desse voz, o Mateus e o Gonçalo dessem voz ao verdadeiro, ao autor. E eu acho muito bacana o modo como ele se expressa através dos dois. Essa literatura de informação, o que considera realmente literatura brasileira é a questão deles descreverem a nossa terra. Essa é a questão maior dela ser considerada uma literatura brasileira. Justamente isso que eu ia falar, né? O texto da Jéssica, ele tem características que nós podemos chamar de literárias, certo? O meu texto, que semelhante à Carta de Pero Vaz, ele é muito descritivista, ele é muito histórico. Não tem essa preocupação estética, não tem essa preocupação de como organizar, sei lá, como um gênero textual. E é justamente por isso que muitas pessoas não consideram isso como literatura, né, como a gente já falou. Porém, é importante que a gente conheça justamente por conta dos critérios que tu já falou, né, dos pontos que tu já citou. Então, E principalmente porque são textos que vão contribuir muito para a formação da nossa literatura, das escolas seguintes, né, romantismo, pré-modernismo e dentre outros. as características bem geralzões dessa literatura é a escrita pelos viajantes e os missionários. Ela é muito descritiva. A exaltação da terra. Ela não tem uma preocupação estética, como a Inês disse, da Jéssica tem mais uma questão estética, enquanto dela nem tanto. A preocupação com a conquista do nosso país, né? Desses povos também. E o grande valor histórico e documental. Documental, que é interessante, a Inês cita até no podcast dela, a questão que o Fernão Cargin, ele veio com uma preocupação de documentar a questão do processo de colonização e principalmente para auxiliar os colegas jesuítas dele que viriam, como estava funcionando esse processo. E uma coisa que eu achei muito interessante quando a Inês estava falando no podcast dela, no episódio, é que os índios eles gostavam de uma bebedeira. Isso em 1583. Em 1500, quando Pero Vaz chega, ele fala que os índios não suportam tomar nem um pingo de vinho, porque eles cospem o vinho, porque eles acham muito forte. Eles não gostam dessa bebida, total que eles recusam depois a tomar até a água que os portugueses oferecem para eles. Pois é, porque talvez o que ele chama de vinho seja uma bebida própria daquela tribo, entendeu? Daquele povo, diferente do que os portugueses trouxeram. Então, pode ser que seja isso, né? Não, eu pensei nisso, que quando você falou que eles gostam de uma bebedeira, que talvez os índios, eles tinham uma outra bebida mais forte. Total o quê? Porque a gente conhece, existem outras bebidas que são alcoólicas, né? Então, como aqui na Terra era produzida coisas da própria natureza, eles deviam ter outro tipo de bebida que era mais forte e que era considerada esse negócio de bebedeira. É uma possibilidade. Com certeza. Vocês falando aí sobre o modo como os textos estão estruturados, né? E eu creio que os textos que a gente está trabalhando aqui são de extrema importância e a Inês falou da influência que eles tiveram para a nossa produção, né? Com certeza, eu creio que influenciou bastante. Na medida que a Inês falava sobre o modo como o texto dela está estruturado e o modo como o meu texto também, o texto que eu trabalhei, está estruturado, a estrutura dele se assemelha muito com um texto recente, por exemplo, com a obra do Euclides da Cunha, o modo como ele estrutura os sertões em 3 partes. Uhum. Primeiro ele fala do homem, depois da terra, do homem e depois da luta. Uhum. Eu acho muito bacana o modo como ele descreve. E no primeiro ele faz exatamente o que os autores que a gente está trabalhando aqui, por exemplo, os mais descritivistas fizeram. Eles descrevem detalhe por detalhe da terra, do homem, no caso do índio, né? Fala sobre os costumes e tudo mais.
E o Euclides faz exatamente isso na obra dele, na obra Os Sertões, e eu acho muito bacana. No diálogo, acontece algo semelhante, porque para você, no caso do diálogo, um problema é apresentado, né, e eles buscam uma solução. Qual é a temática central, o problema? É saber se esses índios são realmente convertidos, podem ser convertidos, né, se são passíveis de conversão, e o modo como eles vão fazer essa conversão, né, para que essas duas problemáticas sejam resolvidas, é necessário entender como é o índio, quais as características desse índio. Então, é preciso um estudo detalhado sobre a origem, os costumes e todo o estilo de vida dele. E eu creio que essas estruturas, elas perpassam ao longo da história e certamente influenciaram bastante no modo de escrita de diversos autores modernistas, pré-modernistas, e por aí vai, do romantismo e das demais escolas. O texto teu, Jéssica, é de que ano mesmo? 1556, 1557. Então, o teu texto, se eu não me engano, você fala que eles falam que eles ficam divididos entre ensinar, eles percebem que não dá para ensinar o índio com amor, se eu não me engano, Sim, sim. que eles é outro método. Exatamente. E nessa questão, eu acho que é esse método que o teu fala que o Padre José de Anchieta chega até a aplicar. Porque aí a gente passa para a literatura jesuítica. A gente já falou muito da literatura de informação, bora conversar um pouquinho sobre a literatura jesuítica. Que aí a gente casa os outros textos também. O Padre José de Anchieta, ele utiliza muito a questão dos autos e da poesia. A gente não falou de poesia, mas as poesias são muito voltadas na questão... Ela segue uma estrutura, né, poética, principalmente medieval. Se a gente perceber a estrutura dessas poesias, às vezes elas são chamadas de poesias de redondilhas. E essas poesias, quando a gente lê assim, por alto, elas lembram um pouquinho até as cantigas trovadorescas, que vocês conheceram com os nossos colegas, os outros hosts, que falaram um pouquinho sobre a literatura trovadoresca e falaram sobre as cantigas. E, bem, já no caso, eu trabalhei um alto. E esse alto, ele, que é o alto da festa de São Lourenço, ou o alto representado da festa de São Lourenço, tem vários nomes esse alto. Ele foi apresentado em 1583. E nesse alto, ele pega e ele divide em 4 atos, só que no segundo ato ele vai mais para a conversão mesmo, né, dos indígenas. Ele pega o índio como um ser sem alma, e ele coloca personagens fictícios, mas que também tem nomes de índios, índios tamoios, que foram chefes indígenas dessa tribo, que são os nomes Guaxará, Ambirê e Saravaia. O Guaxará e o Ambirê, que são os nomes realmente indígenas, que alguns estudiosos pesquisaram, eles são demônios na história, nesse alto. Eles são figuras demoníacas. E aí você vê com aquela coisa, na hora que você lê, você remete novamente à questão que eles vivem falando. Índio não tem alma, índio tem que ser salvo. E qual é a figura que eles utilizam para salvar esses indígenas? Santos da Igreja Católica, da Igreja Europeia, né? Porque a gente sabe, pelo menos os estudos dizem, que os nossos índios, eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses. Para eles, o deus que seria o superior, né, é Tupã. Só que eles também vinculam outros deuses, a natureza, a água. Então, eles acreditavam em mais de um deus. Só que a igreja não aceitava isso. Você tinha que se converter ao cristianismo e acreditar apenas em um deus. Porque, desculpa só
te interromper aqui um pouquinho, Isadora estava falando aí, e eu lembrei do texto, do diálogo. Os interlocutores, eles falam sobre essa inconstância. No caso, eu entendi como exatamente o que você acabou de falar. Essa inconstância deles seria no caso de não ficar somente em adorando ao Deus católico, porque eles tinham, como disse, né, eles tinham diversos deuses, o que contrapõe o que era pensado lá, o que é dito no início do diálogo, quando ele diz, mas se eles tivessem pelo menos um Deus ou um rei, seria mais fácil de convertê-los. Só que eles não tinham conhecimento, na verdade, eles não tinham, era um conhecimento da cultura, da religião deles, né? Que era o politeísmo. E eu achei que a inconstância de que eles falam é justamente isso, deles ficarem adorando a vários deuses e não se manterem somente na fé cristã, no catolicismo. Bem, a gente está falando sobre essas características que aparecem nos diálogos, nesse auto, principalmente na questão da estrutura do texto, mas para finalizar, para esse podcast não ficar enorme, a gente tem que falar um pouquinho acerca das características da literatura jesuítica. Porque, como a gente disse, não quer dizer que toda a literatura segue essa receitinha, mas é interessante ver alguns pontos que se repetem dentro dela. Essa literatura jesuítica, ela é mais forte em 1549, quando acaba chegando a frota de Tomé de Souza, e ela vem muito com os traços medievais. Porque os jesuítas, eles têm essa literatura mais antiga. Se a gente pegar essa literatura, ela sempre vai ter muita questão da poesia e do teatro. Mas também tem a questão de trazer também a parte documental. O Alfredo Bós, ele aponta que essa literatura jesuítica, ela vinha mais com uma questão pedagógica e moral. Total que o Alto, ele vem com esse traço. E uma característica muito grande dos Altos, pelo menos, era que eles eram muito orais e eram cantados. Porque eles traziam essa característica até dos Altos portugueses. Por exemplo, o Alto do Gil Vicente, ele era muito conhecido por ser o Altos que o Gil Vicente eram apresentados, eles eram caracterizados pela oralidade. No Alto da Festa de São Lourenço, a parte da cantiga é no final, que é como se fosse feita uma procissão no final do Alto escrito pelo Padre José de Anchieta, que é no quarto ato. Algumas características importantes dessa literatura mesmo é a literatura catequética, os temas teocêntricos, que é falar de um único Deus, né? Poesias, versos com redondilhas, a preocupação com a conquista espiritual, de salvar uma alma, a preocupação estética e o tom didático-pedagógico, de caráter catequético, né? Porque, como a gente veio dizendo, essa literatura, ela vem muito com a questão de salvar a alma do povo indígena, de catequizar eles, de ensinar os valores cristãos para esses povos. Porque o conceito que se tinha na época era que o único meio de salvação era a Igreja Católica, né? Era a conversão ao catolicismo. Acreditava-se somente nisso. Então, eles faziam de tudo para converter todo e qualquer gentio. Total que eles vêm até, os colonos, eles vêm muito essa questão de
que os índios, ele tem uma consciência, digamos assim, que eles têm até uma alma, digamos assim, porque até na carta do Pero Vaz, ele descreve que o momento que eles vão colocar a cruz, né, no local, os índios, eles se ajoelham, eles levantam as mãos, eles beijam a cruz, mas o que eu Sim, posso, sim. o que eu Mas posso isso aí, considerar é que eles estavam copiando basicamente o que os colonos estavam fazendo. exatamente. É um ponto muito interessante. Falou que eles começavam aliás, demonstravam aspectos da humanidade, né? Só que isso só vai ser tido como fato 10 anos depois da publicação do diálogo, por exemplo. Porque Então, quando Manuel da Nóbrega chega aqui, eles têm essa visão, entendeu? E ainda era permeado o pensamento que era vigente entre os colonos e os padres jesuítas, era que o índio não tinha alma. E eles demonstravam, eles vão começar a discutir se ele de fato tem algo ou não, e aí eles começam a usar termos, conceitos bíblicos para definir essa característica de humanidade. Eles dizem que eles são a imagem e semelhança do Criador, por exemplo. Só então, que eles vão usar argumentos de São Tomás para afirmar essa humanidade do indígena. Isso anos depois, porque se discutiu muito, por muito tempo, essa questão, se eles tinham de fato humanidade ou não. E aí eles acabam usando os termos de São Tomás, que é vontade, eles demonstram ter vontade, eles demonstram compreender, né? E eles têm memória, que são os três elementos principais que eles consideram para caracterizar a humanidade do indígena. e é interessante também falar que nessa literatura ela sempre utiliza a questão da dualidade. É anjo, demônio, bem, mal, virtude, vício, sempre trazendo esse contraponto, né? Sim, Até sim. para mostrar para os indígenas o que era considerado pecado, segundo a igreja, né? E o que era Sim, considerado o certo. Então, exatamente. Uma das coisas que está na tua fala, a questão dos vícios. No diálogo é tocado isso. Eles retornam para os seus vícios muito facilmente, né? E o que assustava eles muito, muito mesmo, apesar de não ser uma característica somente da cultura indígena dos povos daqui, era a antropofagia, o canibalismo. Eles ficavam extremamente aterrorizados. E eles perceberam, e isso acontecia também na Europa. Eles tinham conhecimento disso também. E mesmo assim, ainda os assustavam terrivelmente. então, bem, eu acho que é isso. Meninas, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Sim, cadê Inês? Inês, você quer acrescentar mais alguma coisa? Inês é morta. Inês a morta. Intertextualidade. Inês, Gente, literatura é vida. Leiam, 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 Inês, leiam bastante. isso aí é na literatura portuguesa, tá? Em breve, E eu acho que é na Em próxima breve. escola que os meninos vão tratar, que eu acho que é o humanismo, se eu tô certa. A Jéssica até pode me corrigir se eu estiver errada. Mas é isso. Só para deixar claro, o quentismo, pessoal, ele tem um pouquinho de crônicas lá no finalzinho, mas essas crônicas já vão estar um pouquinho mais ligadas com a próxima escola da nossa literatura brasileira. Então, essa crônica que surge no finalzinho do quentismo é só uma ponte para a escola literária que a gente vai tratar nos próximos podcasts sobre literatura brasileira, que é o Barroco. Aí vocês vêm falar, mas, gente, vocês estão tão distantes da literatura portuguesa, porque lá eles vão falar agora de humanismo, que é a próxima escola que os meninos vão começar a tratar nas próximas semanas com vocês.
E o que acontece é porque, lembrando, a nossa literatura, ela começa com atraso. Então, a nossa literatura, enquanto lá está se encerrando uma escola, a nossa está iniciando praticamente. Então, nesse período, mais ou menos, estava encerrando o barroco lá e aqui estava se iniciando, quando a gente entrar no barroco. Então, Porque é aquela coisa, né? É aquela coisa. Tudo que era de novo, e ainda hoje é assim, eu vejo muito assim, tudo que era de novo lá fora chegava muito tempo depois aqui. E a gente copiava, e ainda copia muito a cultura externa. Muito. a gente ainda segue muito a questão dos países europeus, ainda a gente é muito... Exatamente, exatamente. A gente pode discutir isso muito mais a fundo quando a gente for falar de modernismo, né? Uhum. Outra coisa é que a nossa literatura, só lembrando, ela vai ter ainda um quesito de 3 séculos, ainda com esse quesito colonial, que é o quentismo, que a gente já falou agora, a gente discutiu o francês, aí vai ter o barroco e o arcadismo. Esses 3 períodos ainda vão seguir muitos quesitos coloniais. Mas logo, logo a gente vai chegar, digamos, na parte divertida, que a gente começa a ter outras coisas a debater dentro da nossa literatura. Mas é Podemos isso. fazer mais intertextualidades, né? Uhum. Até com a A vida própria toda. atualidade, com a vida toda. Mas é isso. A gente agradece vocês terem ouvido esse episódio até agora. Fiquem aguardando os próximos episódios do podcast de Camões da Clarice. As próximas semanas a gente vai adentrar na literatura portuguesa com os nossos outros colegas, os nossos outros hosts, falando sobre o humanismo com vocês. E não esqueçam de curtir aqui o episódio no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, seguir a nossa página no Spotify, seguir o nosso Instagram. Lá a gente vai dando notícias do que vai surgindo por aqui, falando Pode novidades. comentar, né? Pode dar sugestões. Sinta-se à vontade para comentar, para fazer críticas construtivas. Comentem também aqui no YouTube. Vocês podem mandar um e-mail para a gente se vocês não quiserem deixar assim explícito, né? Lá no Instagram ou aqui no YouTube, vocês podem mandar um e-mail para de Camões a Clarice podcast@gmail.com, que a gente também pode estar respondendo, vendo sugestões de vocês lá. E teve uma pessoa que pediu um abraço assim, um carinho pra gente muito grande no nosso Instagram, que é o nosso colega Denis. Ai, o Denis, ele me pedindo um abraço. Denis! Ô, Denis, que saudade. Um beijo, um abraço, Abraços, querido. muita saudade. Então, a gente Espero que aqui. possamos nos ver logo, né? Então, nesse episódio aqui, a gente tá mandando um abraço muito grande pro Denis, porque ele com certeza ia amar tá discutindo isso com a gente aqui. Ah, certamente. Um E amante da literatura como ele, então, renderia uma boa conversa, viu? então esse episódio, assim, vamos dizer assim, vai ser bastante dedicado, né, ao nosso colega também, porque ele realmente gosta de fazer perguntas até assim que a gente às vezes nem sabe responder. A gente fica assim, nossa, da onde foi que surgiu isso? Mas é com carinho que a gente manda um abraço para você, Denis, e por você estar nos ouvindo, assim, acompanhando os nossos episódios. E a gente pode viver de beijos e abraços que a gente vai dedicando os episódios também, tá? Então, é isso. E até uma próxima, né, meninas? Tchau, Até a meus amores. próxima. Obrigada. Cuidem-se e obrigado. Fiquem em Cuidem-se muito, casa. viu? Fiquem em casa. Cuidem dos seus. E é E isso. cuidem de si também, viu? Principalmente da saúde mental. Nesse período é bem complicado. Bye, bye, pessoal. Um cheiro.